Aleluia. Abra comigo a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo de número 21. E você vai deixar a sua Bíblia aberta. Nós vamos fazer a leitura desse texto e você não vai fechar a sua Bíblia. Nós vamos ficar com esse texto aberto. Nós vamos aprender um pouquinho com Georão. É o nome desse menino. A gente vai ler o texto, são 20 versículos do capítulo 21 de 2 Crônicas. É uma história, talvez seja uma das biografias mais tristes da Bíblia Sagrada. Se fosse um filme, era um dos filmes mais tristes que alguém pudesse assistir, seria esse aqui. E quando você vê o final, você vai entender por quê. Mas é muito interessante, enquanto a gente lê esse texto, você entender que nós somos senhores das nossas escolhas e seremos escravos das consequências das nossas escolhas. Enquanto estivermos lendo esse texto, lembre-se que você é livre para escolher sementes. Será escravo das colheitas. Deus nos deu o livre arbítrio para escolher o que plantar, mas depois que planta, a colheita é inevitável. Você escolheu e encontrou aí 2 Crônicas, amém? Capítulo 21, verso 1 a seguir. Depois Josafá dormiu com seus pais e o sepultaram com seus pais na cidade de Davi, e Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. E teve irmãos, filhos de Josafá: Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarial, só um bonito. Graças a Deus que eu nunca apresentei nenhum menino com esse nome. Micael, Cefatias. Todos estes foram filhos de Josafá, rei de Israel. E seu pai lhes deu muitos dons de prata e de ouro e de coisas preciosíssimas, com cidades fortes em Judá. Porém um reino deu a Jeorão, porquanto era o primogênito. E subindo Jeorão ao reino de seu pai, e havendo-se fortificado, matou todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. Na idade de 32 anos era Jeorão, quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. E andou nos caminhos dos reis de Israel, como fazia a casa de Acabe, porquanto tinha a filha de Acabe por mulher, e fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Porém o Senhor não quis destruir a casa de Davi, em atenção ao concerto que tinha feito com Davi, e porque também tinha dito que lhe daria por todos os dias uma lâmpada, e a ele e a seus filhos. Nos dias de Jorão se revoltaram os edomitas contra o domínio de Judá, e constituíram para si um rei, pelo que Jorão passou adiante com os seus chefes, e todos os carros com ele, levantando-se de noite, feriu os edomitas que o tinham cercado, como também os capitões dos carros. Todavia os edomitas se revoltaram contra o domínio de Judá até o dia de hoje. Então, no mesmo tempo, Libna se revoltou de debaixo do seu mando, porquanto deixara ao Senhor, Deus de seus pais. Ele também fez altos nos montes de Judá, e fez com que se corrompesse os moradores de Jerusalém, e até de Judá impeliu a isso. Então lhe veio um escrito da parte de Elias, o profeta, que dizia: assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, visto que não andaste nos caminhos de Josafá, teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste nos caminhos dos reis de Israel, e fizeste corromper a Judá e aos moradores de Jerusalém, segundo a corrupção da casa de Acabe, e também mataste teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu, eis que o Senhor ferirá com grande flagelo o teu povo,
e aos teus filhos, e às tuas mulheres, e a todas as tuas fazendas. Tu também terás uma grande enfermidade por meio de um mal nas tuas entranhas, até que te saiam as tuas entranhas por causa da enfermidade dia após dia. Despertou, pois, o Senhor contra Jorão o espírito dos filisteus e dos arábios, que estão da banda dos etíopes. Estes subiram a Judá, deram sobre ela, levaram toda a fazenda que se achou na casa do rei, como também seus filhos, suas mulheres, de modo que ele não deixaram filho, senão a Joacás, o mais moço de seus filhos. E depois de tudo isso, o Senhor feriu nas suas entranhas com uma enfermidade incurável. E sucedeu depois de muitos dias, chegada ao fim de 2 anos, saíram-lhe as entranhas com a doença, e morreu de mais enfermidade. E o seu povo lhes não queimou aromas como queimara seus pais. Era da idade de 32 anos, quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém 8 anos, e foi-se sem deixar de si saudades. E o sepultaram na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. E você diz amém. Podeis tomar o vosso assento. Que Deus em Cristo vos abençoe e vos guarde com essas palavras nos vossos corações. Vou tentar ser breve e resumir no tempo que nós temos nessa noite. Mas todo mundo sabe que quando alguém morre, geralmente na nossa Constituição, se você tiver um mandato de uma prisão preventiva, por exemplo, e alguém for cumprir o mandato de prisão preventiva, e você chegar na casa da pessoa que vai ser preso, e se achar o defunto no meio da casa morto, ele não tem mais conta com a justiça. Está morto, pagou a conta. E geralmente quando alguém morre, a gente se compadece, ou morreu, geralmente você, na morte, você desperta um sentimento de pena, de misericórdia. Geralmente a morte traz um sentimento de pena, de misericórdia. Mas esse cidadão aqui, nem na morte, ele teve esse sentimento. Quando morreu, a Bíblia diz que ele foi sem deixar saudade. Quando ele morreu, disseram assim, foi tarde. Se fosse no dia de hoje, tinham queimado era uma caixa de foguete na cidade. Soltado foguete para tudo quanto era lá, para você ter uma ideia. Mas por quê? Olha só, primeiro, a gente deve entender que ele tinha tudo para dar certo. Ele era neto do rei Asa e era filho do rei Josafá. Ele tinha exemplo a ser seguido. Tanto o avô quanto o pai foram 2 reis exemplares, que serviram a Deus, que deram bom testemunho, que foram o exemplo a ser seguido. Então ele teve em quem se espelhar, ele teve em quem referencial. Ele teve referencial. Então ele teve privilégios, alguém para ele se espelhar. Ele teve alguém para ele poder ter como referencial. E outra coisa, quando ele começou a reinar, não foi como Josias, que tinha 8 anos de idade. Ele começou a reinar com 32 anos de idade. Uma coisa é você reinar com 8 anos de idade, e uma coisa é começar a reinar com 32 anos de idade. Era um homem adulto. Ele sabia o que era certo e sabia o que era errado. Então ele tinha privilégio, era neto e era filho de 2 reis top, 2 grandes homens de Deus. Se não bastasse isso, ele recebeu do pai dele herança. O texto que eu li diz que o pai dele, olha só, isso aqui é privilégio para poucas pessoas. O texto diz que o pai deu para ele muitos dons de prata, de ouro. Olha o versículo 3, o pai lhes deu muitos dons de prata, de ouro e coisas preciosíssimas. Ele tinha coisa demais. E outra coisa, ele era o primogênito levava 20%, levava o dobro do que os irmãos levavam. Ele tinha 2 vezes mais do que todos os irmãos deles. Imagina o privilégio desse rapaz.
E tem mais, o trono. Mas ele não deu valor às coisas que ele tinha. Tem muita gente que não dá valor ao que tem. Tem gente que só dá valor ao que tem quando perde. Talvez ele só veio valorizar quando os filisteus pegaram o que ele tinha lá na frente. Então veja só, o texto começa vendo os privilégios que ele tinha. Neto e filho de rei. E outra coisa, o texto que eu li diz que o pai dele deu para ele cidades de presente. É como se o pai dele morasse aqui no São Pedro da Água Branca e desse aqui o Abel Figueiredo, desse o Bom Jesus, desse aqui Vila Nova dos Martins, e você ganhar em presente de aniversário cidades. Tinha tudo isso. O que lhe faltava? Nada. Mas ele, não obstante, tendo tudo isso, optou por fazer escolhas erradas. Começa a história de alguém que podia pegar todas as oportunidades que tinha de fazer certo, mas aí você sabe como foi que ele começou a errar? Você vai entender. E aqui a gente vê o maior erro dele está no versículo 6. Vocês viram na leitura? Quem era o sogro dele, a sogra dele? Jezabel. Imagina numa cidade de tanta mãe de família, tanto pai de família, tanta menina para o cabo escolher para se casar, ele escolhe logo Jezabel para ser a sogra dele. Você imagina alguém escolher uma filha de Jezabel para se casar, para ter como sogra a Jezabel? Primeiro passo que ele deu, escolha errada. Escolhas erradas vai implicar em consequências erradas. E o que tem de rapaz dentro da igreja que procura filho de Jezabel lá fora para se casar, cuidado com a Jezabel aí fora aí, viu? Lá fora tem delas que são 3 em 1. Jezabel, Dalila e mulher de Potifar. Eita, meu, só o sangue de Jesus, viu? Aí tem as meninazinhas dentro da casa de Deus aí, pedindo a Deus o marido, mas vão procurar Jezabel lá fora, vai dar problema. Aí depois fica dizendo que o inimigo se levantou. Ô, meu irmão, estou na prova. O cão é você mesmo, rapaz, que fez a escolha errada. Satanás é você mesmo. Depois que faz a escolha errada, fica botando a culpa no cão, no inimigo. Às vezes a moça está aí dentro da casa de Deus, servindo a Deus, tem um rapaz aqui dentro, vai pegar o descrente lá fora. Ô, meu irmão, depois vai pagar um preço tão grande. Vou ganhar ele para Jesus. É ele que vai te ganhar para o mundo, meu irmão. É muito difícil dar certo. Escolha errada, meu irmão. Vai pagar um preço alto demais. Aí casa com a filha de Jezabel, vai dar o quê, meu amigo? Casar com a filha de Jezabel vai dar coisa errada. Olha o que aconteceu. A menina orientou ele: meu filho, é o seguinte, você assumiu o reino aí, viu? Tem teus irmãos aí, esses meninos aí, amanhã pode fazer um motim aí e pode querer tomar o reino. Fala o seguinte: mate tudinho, passe a espada na cabeça dele, não deixa nenhum. Aí tu vai solidificar o teu reino. E aí você vai ver aqui que a Bíblia diz que depois que ele subiu, no versículo 4, e depois que ele fortificou o reino dele, matou todos os seus irmãos à espada. Não valorizou a família. Matou todos os irmãos dele. Um irmão que matou todos os irmãos. Você já pensou em um negócio desse? Quem é que espera que um irmão mate um irmão? Isso começou lá no começo do mundo, né? Você imaginou que algum dia Abel imaginou que Caim podia matá-lo? Está aqui, os irmãos nunca imaginou que Jerão podia matá-los. Já estava no trono, já era rei. Irmãos, antigamente o cão tinha mais o que fazer. Infelizmente hoje tem muitos irmãos que estão fazendo o serviço do cão. Quem persegue muito irmão hoje é outro irmão. Você sabia disso? Que muitos irmãos é que estão perseguindo irmãos. Se você pegar a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, você vai encontrar a história de Saulo de Tarso, Paulo, que pega a autorização dos principais do sacerdote, que chamava crente de seita, né? Até na nossa manhã de oração, essa semana eu falei sobre isso aqui, e aí ele pegou autorização para prender crente, vai bater,
E aí ele saiu respirando ameaça. E aí porque ele achava que crente não tem dono, né? E aí se achasse crente ia bater, ia prender. Já tinha sentido na morte de Estevão, né? E está dado certo. E aí ele vai caminhando, respirando ameaça. Aí de repente ele vê um clarão e uma voz bem grande: Saulo, 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 por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ele não sabia que quem mexe com crente está mexendo com Jesus. Crente tem dono, meu irmão. Crente tem dono. Ele disse: duro é para ti recalcitrar contra os arguilhões. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Mexa com crente não, rapaz. Mas tem uns irmãos aí que são misericórdia de Jesus. Mexa com crente não. Mas tem crente que infelizmente é serviço do cão. Deixa os irmãos, rapaz. Ore pelos seus irmãos. Vamos deixar esse negócio para outro dia, né? Sei que ele matou os irmãos dele tudinho. Casa com a filha de Jezabel. Mata os irmãos tudinho. No versículo de número 10 que eu li, parte B diz assim: deixou o Senhor Deus de seus pais. Olha, casou com a filha de Jezabel, matou os irmãos, deixou Deus. Meu irmão, não tem como você deixar Deus para dar tudo certo. Não tem como não. A gente tendo Deus na nossa vida, a gente enfrenta luta, prova, tribulação, e sem Deus. Não é, pastor Juantas? A gente com Jesus, a gente passa por tanta luta, por tanto tribulação, e sem Jesus, meu irmão. Não tem como você deixar Deus para dar certo, não. Olha, haja o que houver, aconteça o que acontecer, nunca negue Jesus. Olha a igreja de Filadélfia, eu sei que tu tem pouca força, mas tu não negaste o meu nome. Jesus disse isso para Filadélfia: eu sei que tu é fraca, eu sei que tu tem pouca força, mas tu tem uma vantagem. O que é? Tu não negaste o meu nome. Não negue o nome de Jesus. Pode estar cambaleando, mas eu sou de Jesus e Ele é meu. Bendito seja o nome do Senhor. Pode estar fraco que nem caldo de peteca, eu sou de Deus e Ele é meu. Bendito seja o nome do Senhor. Não negue Jesus, não negue Jesus, não negue Jesus. Deixou o Deus de seus pais, mas fez outra coisa errada também. Além de deixar, impeliu a Judá a deixar Deus. E levou Judá a fazer culto a outros deuses. Aí insultou Deus. Insultou Deus. Não tem gente que faz coisa errada e pensa que não vai acontecer nada. Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isto também ceifará. O que semear da carne ceifará a corrupção. O que semear do Espírito ceifará a vida eterna. Mas eu gosto, sabe de quê? De Isaías, capítulo 1, versos 19 e 20. A gente fala assim: se vós quiserdes, comereis o bem, em outras traduções, o melhor da terra. Mas se não me ouvirdes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque foi a boca do Senhor que disse. Bendito seja o nome do Senhor. E isso aqui se cumpriu na vida desse rapaz. Sabe por quê? Ele fez tudo isso daqui, e era rei, achou que não ia acontecer nada. Então, meu irmão, Elias não teve nenhum desprivilégio de ir onde estava ele. Mandou só uma carta. Então lhe veio um escrito da parte do profeta Elias. Hoje orão, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai. Visto que você não andou nos caminhos de Josafá, teu pai, nem nos caminhos de Asa, que é o teu avô, o rei de Judá, mas tu andaste nos caminhos dos reis de Israel, aquele desobediente, e fez corromper a Judá, os seus moradores de Jerusalém, segundo a corrupção da casa de Acabe. Mataste os teus irmãos da casa do teu pai, bem melhor do que tu. Eis que o Senhor te ferirá com um grande flagelo, teu povo, teus filhos, tuas mulheres, tua fazenda. Tu vai ter uma grande enfermidade por meio de um mal que as tuas entranhas, elas vão sair de dentro de ti. É uma enfermidade que cada dia elas vão sair, Imagina você receber um negócio, uma notícia dessa.
E quem falou não foi um pinico não, meu irmão, foi um vaso, é Elias, profeta Elias. E quando dizia, não tinha conversa não. E aí ele sabia que essa sentença aqui estava assinada, mas nem com isso ele se arrependeu. Sabe o que aconteceu? Isso aqui foi as escolhas dele, né? E agora veio os prejuízos. Veio privilégio, as escolhas, aqui foi o aviso de Deus, e ele não se arrependeu, Deus mandou o aviso. Agora aqui, a consequência, despertou, pois, o Senhor contra Jorão, o espírito filisteu, veio da banda dos etíopes, subiu de Judá, deram sobre a cidade, levaram, começou a perder, toda a fazenda que se achou na casa do rei. Ele perdeu toda a fazenda, perdeu todos os seus filhos, perdeu todas as suas mulheres. Só ficou Jeocás, o filho mais moço. Perdeu tudo. Perdeu a fazenda, perdeu os filhos, perdeu todas as esposas, perdeu a saúde. Ele foi ferido de uma enfermidade. A Bíblia diz assim, de uma doença incurável. Imagine você chegar para um médico e dizer assim, pode ir para casa que isso aí não tem jeito. Foi o que o médico naquele tempo falou, Jorão, você nunca nem tinha visto falar na doença dessa daí. Você pode ir para sua casa porque aí não tem para onde correr não. Você vai morrer. E aí sucedeu que durante 2 anos, cada dia que passava, a doença começava a forçar. Imagine, tudo que você pensar acerca dessa doença é muito pouco. Você vai conseguir imaginar que doença era essa. Eu sei que as vísceras dele foi colocada para fora. Foi desse jeito que esse homem morreu. Mas o pior, ele ter perdido tudo isso, como é que acaba a vida dele aqui? Que ele morreu dessa enfermidade e não fizeram o velório dele como aquelas honras que se faz para rei. Não queimaram aroma no velório dele que se queima para um reino. Não sepultaram ele onde sepulta os reinos. Foram colocados em cova rasa e ele morreu e não deixou saudade. Perdeu tudo porque fez escolhas erradas. Teve privilégios, teve oportunidades, mas desperdiçou os privilégios e desperdiçou as oportunidades. Nós vamos encontrar na Bíblia muitas pessoas que tiveram oportunidades, que tiveram privilégios e desperdiçaram. Judas foi escolhido como os demais discípulos foram escolhidos. Conviveu com Jesus como os demais discípulos conviveram com Jesus, mas desperdiçou as oportunidades, se perdeu. O ladrão da cruz, Jesus foi crucificado entre 2 ladrões, e todos os 2 tiveram a mesma oportunidade, e os 2 começaram blasfemando. E aí um entrou no jogo dos outros, continuou blasfemando, se tu és o Cristo, salva-te e a nós também, faz alguma coisa. E o outro disse, não rapaz, tu não tem temor de Deus, porque estando na mesma condição que ele, nós pelo menos estamos aqui, pagando pelo que nós merecemos, mas esse homem, ele é justo, ele não cometeu nenhum pecado. E aquele ladrão não viu Jesus fazendo nenhum milagre, não viu Jesus curando um paralítico, mandando um cego enxergar. E mesmo com Jesus crucificado com o rosto sujo de sangue, ele reconheceu nele o Salvador e disse, lembra-te de mim, Senhor, quando entrar no teu reino. Tiveram a mesma oportunidade, mas ele soube aproveitar. E quantas pessoas convivem dentro de lares cristãos, que tem pai, que tem mãe que é crente, estão vivendo, olha as oportunidades que tem. E é preciso que a gente aproveite as oportunidades que Deus está nos dando, para não desperdiçar essas oportunidades. E que a gente saiba tomar decisões agora. Eu sempre digo que hoje eu estou colhendo frutos de decisões que eu tomei ontem. E amanhã eu vou colher frutos de decisões que eu tomar hoje. E é preciso que você saiba fazer escolhas hoje. É preciso que você saiba a semente que você está plantando hoje. Tem gente que tem prazer de ser asquerosa. Tem gente que tem prazer de dar patada nos outros, igual o animal que o fazendeiro tem em solta. Tem animal que você não vai dar carinho porque ele dá coice. Tem animal que não aceita você fazer um carinho porque ele vai lhe dar pontapé.
E assim tem gente que se você encostar nele é para receber patada. Eu sempre digo que quem faz isso é como quem pega um cartão de crédito e sai comprando aqui, comprando acolá, um dia a fatura chega. É preciso que a gente plante semente, mas plante semente do bem, porque faça o bem em abundância para que você possa colher. Nós que somos servos do Senhor Jesus, que temos a mente de Cristo, precisamos plantar bem as sementes, escolher bem as sementes para plantarmos agora. É bom aprender no caderno dos outros. Veja o final da vida desse moço. Morreu precocemente, teve apenas 8 anos como rei, morreu com 40 anos de idade. Naquele tempo morreu com 40 anos, como se fosse um adolescente nos dias de hoje. Eu estou com 53 anos, vivendo muito mais do que 40 anos de idade. Você já pensou? Porque fez escolhas erradas. Se escolher errado, você pode ter certeza que as consequências vão vir. Vivendo, quantas pessoas hoje estão pagando, estão colhendo consequências de escolhas erradas. Aí depois fica pedindo a misericórdia de Jesus, dizendo que o diabo se levantou contra, porque fez a coisa errada. Faça certo. O certo é o certo. Você vai encontrar Deus nas coisas certas. Peça a direção de Deus. Ore a Deus. Peça a direção de Deus. Peça que o Espírito Santo de Deus lhe oriente. E vai dar certo, no nome do Senhor Jesus. Peça a bênção de Deus. Que Deus em Cristo, na sua infinita bondade e misericórdia, te dê a graça, te dê a sabedoria para você tomar as decisões certas, para você também ter a colheita certa, no nome do Senhor Jesus. Amém? Deus falou com você nessa noite? Deus também falou comigo nessa noite. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde com essas palavras nos nossos corações. Amém?